Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje falando sobre o Dia de Finados. Hoje, 2 de novembro, Dia dos Mortos. Dia em que nós nos lembramos daqueles que se foram dessa vida, que já não estão mais entre nós. Um dia, na maioria das vezes, ou para a maioria das pessoas, bastante triste. Porém, eu vou trazer aqui para você uma perspectiva um pouquinho diferente sobre como lidar com a morte das pessoas e até a certeza da sua própria morte. E, mesmo assim, superar, viver plenamente, ter em seu coração mais leveza e alegria em sua vida, superando a morte daqueles que se foram. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa transmissão ao vivo. Stefane Vasconcelos Pinheiro, seja bem-vinda, querida. Beta Souza, muito bom ter vocês aqui. Baby Vitória, boa noite, quem está chegando aí. Vai dando uma boa noite, dizendo de onde você está falando. Gosto pra caramba da presença de vocês aqui. Muito obrigado por compartilharem comigo desse nosso ideal de uma vida mais tranquila, mais leve, mais alegre, mesmo diante dos sofrimentos, diante das dificuldades que nós sempre encontramos. É com muito prazer e honra que eu me encontro aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento como médico psiquiatra, terapeuta, mentor em constelação familiar, liberação emocional. E nessa live de hoje eu vou te conduzir em uma liberação emocional, onde você vai ter a oportunidade de fazer um processo de libertação do seu próprio coração diante da morte, diante da lembrança daqueles que se foram. Excelente noite a todos vocês. Simone Caroline, de Riachinho, Minas Gerais. Tem uma mineira aqui, uai. Nossa, bom demais da conta. Eu sou meio sangue mineiro, viu? Morei muitos anos em Minas. 7 anos. 3 anos em Viçosa, interior de Minas, e mais 4 anos em Belo Horizonte. Muito bom ter vocês aqui conosco. E quem está chegando aí, vai lascando o dedo nesse aviãozinho, chama as pessoas para estarem aqui conosco, principalmente alguém que te vem aí no seu coração e que talvez com a pandemia ou até por outro motivo tenha perdido um ente querido e que sofra ainda desse luto. Então nós vamos falar nessa live de agora, deixa eu até anotar aqui o tema da live: luto. Como lidar, como superar a morte. De familiares. Amados. Vivian Perpétuo, que bom ter você aqui, querida. Fixar comentário. Então é isso aí. Eu sempre realizo as minhas lives considerando que o conhecimento não serve de nada se você não aplicar. Não vai adiantar muito se você pegar um conhecimento, engavetar, enfiar num buraco aí dentro da sua cabeça e não fizer algo com esse conhecimento. E é por isso que eu te convido a estar pensando aí e colocando aí nos comentários se você perdeu recentemente algum familiar, se você tem dificuldade de pensar na morte de familiares. Coloca aí nos comentários como é isso para você. Como é para você a hipótese, a possibilidade de um familiar querido morrer.
E se teve algum familiar que faleceu recentemente, e como você se sentiu com isso? Eu perdi há aproximadamente 2 dias, um sobrinho, um filho de um primo meu, que faleceu aos 20 e poucos anos com uma síndrome. Ele era portador de uma síndrome genética relativamente grave, que trazia para ele uma série de problemas orgânicos e mentais. Então tinha um retardo mental grave, uma manifestação de dificuldade cognitiva, né? E através desses problemas que ele teve uma complicação médica e faleceu há 2 dias atrás. E também tive na minha história de vida o falecimento de uma tia muito amada, e que no caso o falecimento dela foi marcante na minha decisão de ser médico, de ser psiquiatra, de ajudar as pessoas, porque essa tia, irmã da minha mãe, minha tia Rosa, ela tinha um problema mental, um transtorno de personalidade, e junto com esse transtorno de personalidade ela tinha também um hipertireoidismo, um problema da tireoide. Porém, com esse problema de personalidade, né, esse transtorno mental que ela tinha, ela não se tratava. E juntamente com problemas de ordem existencial, até espiritual, fazia com que ela caminhasse paulatinamente para o sofrimento. Então, além de sofrer bastante durante a história de vida dela, ela teve uma morte ainda muito nova. E eu vou falar um pouco mais disso, mas antes eu quero que vocês participem um pouco. Fala comigo, você está aqui, esteja presente, dispostos e disponíveis para fazer o que tem de ser feito. A Mara Lúcia está trazendo aqui: meu pai ainda é uma presença forte em minha vida, morreu em 2017. Mara, como você se sente quando se lembra do seu pai? Essas perguntas que eu faço para vocês aqui no início das nossas lives, elas são importantíssimas para que vocês consigam ter um melhor aproveitamento do conteúdo que eu trago, porque é um conteúdo realmente de transformação, é um conteúdo de insight. Você vai poder sair dessa live aqui bem melhor do que entrou. E eu vou te conduzir em um processo de liberação emocional, uma despedida conduzida semelhante a uma meditação guiada, aonde você vai despedir daqueles que se foram e dos quais você ainda guarda uma certa dor em relação à morte deles. Eliane Cruz, boa noite, querida. Muito bom ter você aqui conosco. Boa noite, Thaís Garcia. A Mara Lúcia está trazendo: eu sinto saudade. Como é essa saudade? É uma saudade, Mara Lúcia, que te traz um sentimento de dor, ou é uma saudade que te traz um sentimento de contentamento quando você se lembra do seu pai, que faleceu em 2017? Você se lembra dele no processo de adoecimento e morte, talvez no leito de morte, talvez dentro do caixão, em seu corpo sem vida? Ou você se lembra dele em algum momento importante e agradável, em algum momento onde ele festejou algo, onde ele sorriu? Qual é a imagem que te vem quando você se lembra do seu familiar que se foi? Coloca aí nos comentários, por favor. Fala comigo, eu preciso que vocês interajam comigo para que a gente traga o meu melhor. Eu estou aqui para vocês, por vocês, e principalmente num tema tão interessante como esse.
Raquel Marques está trazendo. Boa noite. Dia 4 faz um ano que meu irmão faleceu. Apenas 43 anos de idade, cheio de sonhos e planos. Não consigo superar nem aceitar. Principalmente as mortes inesperadas são mais difíceis ainda de se elaborar. Morte de crianças, por exemplo, é muito difícil de superar. Mas eu vou conduzir vocês em um caminho bem legal aqui, bem interessante, de percepção e de postura, de juízo de valor e de decisão diante da morte dessas pessoas. A Eugênia está trazendo: perdi meu marido tem 2 anos, ele foi assassinado na minha frente, não consigo superar essa perda. Fica aqui com a gente, Eugênia, eu vou te ajudar bastante a perceber uma nova forma de se lembrar do seu marido e de ter uma vida, você, mais leve, mais alegre, mesmo com a lembrança da morte do seu marido. Clau 7 Guedes está trazendo: eu sinto saudades da minha avó, mas aceitei a partida dela após um ano, 91 anos bem vividos. Que interessante, 91 anos. Então a sua avó já morreu com uma idade avançada e, por incrível que pareça, mesmo quando a morte vem em idade avançada, é difícil lidar. É difícil a perda. Mara Lúcia, nós éramos muito amigos. A Mara falando do pai dela que faleceu. Tenho muito medo de perder as pessoas que amo. Marlene Fojarini. Então, além das pessoas que se foram, ainda existe esse sofrimento de ansiedade, de sofrimento antecipatório diante da hipótese de perder as pessoas que a gente ama. E não são poucos os pacientes, mentorados, clientes que me procuram vivendo uma vida extremamente restrita pelo medo de perder o pai, pelo medo de perder a mãe, pelo medo de perder um filho, uma filha. E eu vou contar alguns relatos bem interessantes que vão ajudar vocês a perceber uma realidade que vai além do que está assim mais evidente. Aline Arantes está trazendo: sinto dor. Meu pai ficou talvez estudado de prova. Não podemos nem falar com ele. Entubado. Não podemos nem falar com ele na UTI entubado. Sim, é uma situação realmente difícil, dramática. Sinto falta da parceria que tínhamos. A Maria Lúcia está falando. Mara Lúcia, aliás. Áurea está trazendo: eu sinto muito sozinha. Solidão. Lembro da minha mãe nos momentos felizes. Ela me faz muita falta. Morreu repentinamente. Passou mal 1h da manhã e morreu às 5 da manhã, em 25 de janeiro deste ano de 2022. Grace Monteiro está trazendo: boa noite. Meu pai está na UTI, desenganado, e eu estou como que anestesiada. Vou à UTI vê-lo e, sei lá, oro com ele para vir embora. E isso me consola. Meu pai tem 67 aninhos. Força, Grace. Coragem. Eu vou te trazer uma percepção que vai te ajudar muito a superar esse momento. Beta Souza: perdi minha tia, tio, cunhado e outro dia nos últimos 2 anos. Meu tio e cunhado foi uma morte súbita. Na minha família houveram muitas mortes repentinas também. Os meus familiares por parte de pai, que faleceram, a maioria de infarto
infarto fulminante. Tem um padrão na família do meu pai. Sá Mendes, 2017, está trazendo. Perdi meu namorado em 2015. Fiquei 4 anos em profundo sofrimento. Mas hoje, depois de muita terapia, eu me lembro com saudades, mas cheio de gratidão por ter feito parte da minha vida. Uau! Fantástico. Obrigado pelo depoimento, pelo testemunho, pela sua participação aqui na nossa live, Sá Mendes. Fico muito feliz em ter você aqui com a gente e feliz com a sua partilha. Com certeza, isso que você fez, né? E fez muita terapia, tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui. Tenho facilidade em aceitar quando as pessoas vão embora. Isso é ruim? Não, Nessinha, não é ruim. As pessoas pensam muitas vezes que é falta de amor quando a pessoa não sofre, quase até a própria morte, diante da morte dos familiares. Mas não. A gente vai trazer uma reflexão aqui muito profunda que vai te ajudar. Mas antes eu vou explicar para vocês como que a mente processa a morte. Como que a mente processa a morte em fases, 5 fases do luto. E eu vou explicar isso para vocês. E na sequência eu vou trazer uma percepção sistêmica e uma autoliberação. Uma liberação emocional ao vivo aqui, que é semelhante a uma meditação guiada, onde você fecha os seus olhos e eu vou te conduzir num processo de despedida daqueles que se foram. Boa noite. Sua live não está aparecendo aos seguidores. Adriana Souza, obrigado pelo feedback aí. Adriana, as redes não estão entregando muito, né, os conteúdos, então peço gentileza que clica aí no aviãozinho, chama mais pessoas que estão aqui, principalmente alguém que você sabe que já nos seguem, que já curte o nosso trabalho, ou alguém que você sabe que perdeu alguém recentemente pela morte, ou que talvez não seja tão recente assim essa morte, mas que você sabe que é uma pessoa que sofre diante daquela perda, daquela morte. Olá, boa noite. Márcia Coelho, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Neida. Quem está chegando agora, nós estamos falando aqui sobre como lidar com a morte dos familiares. Hoje, 2 de novembro, dia de finados, é um dia onde a gente se lembra dessas pessoas que se foram. E coloca aí nos comentários para você, se você teve algum familiar que morreu recentemente, ou como você lida com a morte das pessoas queridas da sua família, ou se você teve alguma dificuldade de lidar com isso. Coloca aí nos comentários para a gente bater um papo bem legal. Boa noite, perdi minha mãe há 2 meses. Saudades, sim. Tristeza, não. Gratidão, muita gratidão. Uau. Parabéns, Cídia. É o seguinte. Então, vamos lá. Enquanto vocês vão comentando aqui, Cristiane Boticário, amo suas lives. Obrigado, Cristiane. Seja bem-vinda. Estamos de volta às lives. Então, é o seguinte. A sua mente processa a perda através de algumas fases. E quando eu falo de luto, eu falo não só o luto da perda de alguém por morte, mas também, às vezes, a perda de um casamento. O processo da mente é o mesmo. As pessoas morrem, as pessoas se separam, e é como se ela tivesse morrido, como se o casamento tivesse morrido, não o cônjuge, mas como se o casamento tivesse morrido, como se os sonhos que fez ao lado daquela pessoa tivesse morrido ali. Então também é um processo de elaboração dessa perda. Quando uma pessoa perde uma empresa, por exemplo, entra em falência a própria empresa, perde por algum motivo um bem material muito relevante, um cachorro, por exemplo, que era muito amado ali dentro da família, o processo de luto se processa da mesma forma. Então existe uma primeira fase do luto onde existe uma negação, sabe? Quando aquilo acabou de acontecer, você recebe a notícia e você fica meio assim, não caiu a ficha ainda.
É como se você pensasse assim, não, isso não está acontecendo, eu vou acordar daqui a pouquinho e foi só um pesadelo. Ou seja, existe uma fase onde existe uma grande negação daquele acontecimento, daquela grande perda. Mas o tempo vai passando, aquele pesadelo não acaba e aos poucos vai caindo a ficha de que, realmente houve a perda. E existe uma segunda fase, onde é uma fase de revolta, onde a pessoa fica extremamente, digamos assim, revoltada com a vida, com Deus. Por que isso teve que acontecer? Por que aconteceu comigo? Né? Por que eu perder? Por que fulano? Por que ciclano? Algumas pessoas ainda falam, tanta gente ruim aí para morrer, foi acontecer logo com fulano, com ciclano, com aquele familiar tão amado, uma pessoa legal, uma pessoa agradável. Eu mesmo perdi uma prima muito amada, chamada Martinha. Era chamada de Martinha, né? Que ela era muito carinhosa, muito legal. E ela tinha uma insuficiência renal e, por complicação da insuficiência renal, ela faleceu também, ainda muito jovem, quando eu era muito jovem também. Então, ficava aquele pensamento, meu Deus, né? Por quê? Né? Era uma pessoa que era tão amável com todo mundo que a gente sentia, nossa, como se ela não merecesse morrer. Então existe uma primeira fase de negação, onde a pessoa não tem a sensação, o sentimento de negar, fala, não, isso não aconteceu. Não, isso não aconteceu, esperando como se fosse acordado um pesadelo. Existe uma segunda fase, onde existe uma revolta, uma dor muito grande. E existe uma terceira fase, que é uma fase de barganha. Uma fase onde lá na sua cabeça, lá na sua mente, você fica pensando assim, como você agiria se você tivesse de volta aquele ente querido. Nossa, se meu pai voltasse, eu ia fazer as pazes com ele. Nossa, se meu pai, ou se minha mãe voltasse da morte, ou se eu tivesse o meu relacionamento de volta, eu faria assim, 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 diferente. Então existe uma fase onde a pessoa mentalmente, em seu coração, em sua mente, fica meio que barganhando com Deus. Deus, se ele voltasse, eu faria isso, faria aquilo. Se ele voltasse, ou se ela voltasse, ou se a minha mãe voltasse, ou se aquele familiar voltasse, eu seria diferente de tal forma, né? Então, existe uma fase de barganha. E existe uma quarta fase, que é uma fase que chamamos de depressão. A fase onde a pessoa sente uma tristeza. E, no contexto do luto não resolvido, e eu como psiquiatra, como terapeuta, lido muito isso nos meus clientes, nos meus pacientes, é a fase da depressão. A fase da depressão é a fase onde a pessoa olha para aquela morte e contabiliza o que perdeu. E pensa assim, poxa, nunca mais vou ter aquela comida que a minha avó fazia, que a minha mãe fazia, que meu pai fazia. Não, olha, nunca mais vou escutar aquela risada do meu marido, da minha esposa que faleceu. Né? Nunca mais poderemos sonhar com as viagens que iríamos fazer. Nunca mais. Ou seja, a fase de depressão é uma fase onde a ficha realmente cai e a pessoa contabiliza as perdas, o que realmente foi perdido com a morte daquela pessoa. Ou no caso desse luto ser por uma perda de um casamento, ou por uma perda de uma empresa, uma perda do emprego. Também acontecem essas fases. Porém, óbvio que a perda pela morte é uma perda que costuma, obviamente, trazer um sentimento muito mais grave. Via de regra, né? Na maioria das pessoas. Mas eu já atendi pessoas, pacientes, clientes, que falavam abertamente em se matar por ter perdido o emprego ou por terem falido a própria empresa. E a gente sabe que muitas vezes acontece. A pessoa se sente tão vazia, ela precisa na contabilidade do que foi perdido, ela precisa se reelaborar. A pessoa
a partir dali, será uma pessoa diferente do que ela era. Porque eu sou uma pessoa com a minha mãe e meu pai vivos, mas sem meu pai ou sem minha mãe, eu seria uma outra pessoa. Quem sou eu agora sem aquilo ou aquela pessoa que foi perdida? Então, a depressão, essa fase, essa quarta fase, né, uma fase de negação, onde a pessoa não aceita que aquilo aconteceu. Onde ela finge que não aconteceu e que daqui a pouquinho aquele pesadelo vai passar e a pessoa vai ser de volta. Existe uma fase de revolta, onde apedreja Deus por ter feito isso. Existe uma fase de barganha, onde a pessoa fica pensando como eu faria se tivesse essa pessoa de volta. Existe a quarta fase, que é a fase da depressão, onde é contabilizado realmente o que se perdeu. E uma quinta fase, que encerra esse processo de luto, que é a fase da aceitação. Somente através da aceitação é que o luto se completa, se complementa. E eu, como terapeuta, como mentor, dentro das áreas dos sistemas familiares, vou trazer um pouco mais de detalhes para essa fase que a psicologia atribui a ser uma fase de aceitação. Porque para ser feliz mesmo, depois da morte de uma pessoa amada, não basta só aceitar. Porque a aceitação, ela ainda é uma postura assim, ó, eu até aceito que aquilo aconteceu, mas se eu pudesse mudar, eu ia trazer essa pessoa de volta. E aí esse pé atrás, num passado possível, numa possibilidade inexistente, numa possibilidade fantasiosa, a pessoa muitas vezes se entrelaça, se emaranha com essa morte. E emaranhada, entrelaçada, vinculada à morte, essa pessoa acaba traçando para si um caminho de morte. Seja por uma tristeza persistente, ou seja por adoecimentos físicos. Então, eu já citei aqui algumas vezes uma paciente minha que cuidou da mãe em um processo de câncer, e essa mãe morreu, e ela ficou um bom tempo muito depressiva, não aceitava mesmo a morte da mãe. E em uma determinada consulta ela veio, e pela primeira vez eu vi que ela estava um pouco melhor, ela estava um pouco mais alegre. E eu fiquei achando legal, nossa, que bom, né? Assim, a medicação está fazendo efeito. Era uma paciente só da psiquiatria, então com ela eu só usava o recurso da medicação. Ela não aderia muito bem aos tratamentos psicoterapêuticos, ela não aderia bem aos processos de liberação emocional, de constelação familiar. E aí ela abriu um sorriso e disse: doutor, eu estou com o mesmo tipo de câncer de colo de útero que a minha mãe teve. Ou seja, de certa forma ali, existia nela tanta dor diante da morte da mãe, de câncer, que ela criou para si um câncer. E que, de uma consciência muito leve, ela estava ali, se sentindo como que pertinho da mamãe, juntinho da mamãe. Tanta dor em ter perdido, é como se o subconsciente dela dissesse assim: mãe, agora eu vou com a senhora e vou perder a minha vida do mesmo jeito que a senhora perdeu. Então existia ali uma certa satisfação de estar adoecendo, seguindo a própria mãe para a morte. Então isso é uma complicação gravíssima de um luto não resolvido, de uma morte não aceita e não elaborada. Como isso toca no seu coração? E eu vou te conduzir em um processo de liberação emocional ou de despedida que vai ser bem interessante. Stella,
Ju, se você estiver na live, traz o notebook aí pra mim, fazendo favor, pra eu ligar uma musiquinha na hora da liberação emocional. Então, é o seguinte, olha só, como isso que eu tô te dizendo te toca? Coloca aí nos comentários. O que você sente quando eu falo sobre isso? Aconteceu comigo. Portanto, a Thaís Costa está trazendo. Portanto, o amor, não tinha mais vontade de viver. Fiz terapia e me curei. Parabéns, Thaís. Parabéns. A terapia e a liberação emocional é um tipo de terapia baseada na constelação familiar. É fundamental para o entendimento e uma percepção mais profunda. E uma modificação da postura. E Jane Samari, cheguei agora, seja bem-vinda, Jane. Então, a grande pergunta é: como o seu familiar que se foi se sentiria se você dissesse assim: fulano, em homenagem a você, ou por amor a você, eu vou sofrer. Imagina. Coloca aí nos comentários como essa pessoa que se foi se sentiria se você dissesse: em homenagem a você, eu vou ficar triste por longos anos. Coloca aí nos comentários. Você acha que essa pessoa gostaria? Essa pessoa se sentiria homenageada? Essa pessoa que se foi gostaria de te ver sofrendo? Coloca aí nos comentários. Cristiane está fazendo tão difícil, mas também um aprendizado para a gente lidar com a perca e lutamos por nossas vidas. Sim. Existe, inclusive, Cristiane, um processo terapêutico onde você vivencia a sua própria morte, onde você escreve uma carta de despedida como se você fosse morrer. E por incrível que pareça, é um processo muito catártico. Você chora pra caramba. Porque, poxa, quando você perde um ente querido, só ela morreu. Ela morreu, então você tem outras pessoas ainda. Mas quando você morre, você perde todo mundo. É como se você separasse de todo mundo, como se você perdesse todo mundo. Então é uma carta de despedida que você acaba percebendo o quanto são pequenos os motivos que a gente tem para ter mágoas das outras pessoas. A vida e a morte traz, né, a iminência de morte traz essa percepção, uma vontade de fazer as pazes. E através desse processo é impressionante o quanto a gente se agarra à vida. Porque ao final do processo, é um processo conduzido em sessão, ou nos cursos presenciais que a gente fazia, ou em sessão individual, é impressionante como que a pessoa sai daquela sessão assim, ávida para viver. Porque ao final da sessão, é como se você tivesse uma segunda chance. Agora você tem uma segunda chance. Você ressuscitou. Né? É um processo. É uma simulação. E aí, na hora que a pessoa sente que tem uma segunda chance, caramba, vai, se reconcilia com os irmãos, com os pais, liga perdoando pessoas. É impressionante. A pessoa passa a viver mais alegre, com mais esperança de realizar os seus sonhos. Então, voltando na linha de raciocínio que eu estava antes, eu perguntei: se você dissesse à pessoa que se foi que por ela você viveria longos anos tristes, ou por ela você caminharia para a morte, como ela se sentiria? A Ivone trouxe: acredito que ficaria triste, iria sofrer junto. Eli Monteiro está trazendo aqui.
se sentiria triste. É exatamente isso que acontece. A Aline está trazendo aqui, ó. Eu decidi honrar ainda mais meu pai quando ele partiu. Procuro cuidar em nem todas as áreas porque meu pai sofreu muito na vida. Exatamente. Meu filho, sem dúvida, não gostaria que eu falasse isso. Adriana Souza, não gostaria. E aqui nós estamos falando de um amor cego e possibilitando a oportunidade do amor que vê. O amor cego é quando você sabe o tamanho do seu amor por aquele familiar que morreu. Você sabe quanto você ama ele. E por aquele amor, você sofre. E muitas vezes se condena a anos e anos de sofrimento. Mas esse amor é cego. Porque não vê o amor que essa pessoa tem por você. E o amor que vê é quando você vê nos olhos que essa pessoa não gostaria que você sofresse. Essa pessoa não gostaria que você caminhasse junto com ela para a morte. Essa pessoa gostaria que você ficasse, que você vivesse, que você fosse feliz. E aí quando você vê o amor dessa pessoa por você, aí sim, você pode fazer um compromisso. E como seria se você dissesse a essa mesma pessoa que se foi, que na hipótese anterior, você disse, olha, por amor a você eu vou sofrer. Como essa pessoa reagiria se você dissesse, por amor a você, eu fico na vida. E por amor a você, e pelo amor que eu vejo nos seus olhos que você tem por mim, eu vou ser feliz. Eu vou fazer valer a pena. Eu vou fazer algo de bom com a oportunidade que eu tô tendo de ainda estar na vida. Não sabemos por quanto tempo, mas é a oportunidade que a gente tem. Coloca aí nos comentários como essa pessoa que se foi, essa pessoa que morreu da sua família ou um ente querido, como essa pessoa se sentiria se você dissesse que vai fazer valer a pena, que em homenagem a ela você vai ficar na vida e ser feliz. Coloca aí nos comentários como ela se sentiria. Fábio está falando, ficaria muito feliz. Exatamente. Exatamente, ficaria feliz. Ela se sentiria realmente honrada. Porque, poxa, toda pessoa sofre pra caramba pra morrer. Não é verdade? É difícil ter uma morte suave. São poucas as pessoas que têm uma aceitação da própria morte e que suavemente caminham para a morte, já no final da vida, com 90 anos ou mais. São poucas. A maioria das pessoas tem sofrimento pra caramba antes de sofrer. E se você dissesse para essa pessoa, olha, o sofrimento que você teve não será em vão. Eu vou fazer algo de bom com isso. O seu sofrimento será honrado por mim, na vida. A Fábio está dizendo, parece que vejo minha mãe dizendo obrigada. É exatamente isso. Esse familiar que se foi, quando você se compromete com ele, olha, você se foi, mas eu vou ficar e vou fazer algo de bom com isso. Esse familiar, ele ficaria muito feliz. E mais, quando você se for, como você se sentiria se os seus filhos dissessem assim, mãe, pai, por amor a você, eu vou morrer também.
eu vou sofrer também. Não são poucas as pessoas que eu atendo em consulta ou em sessão que falam: Dr. Jim, minha vida estava tranquila até 3 anos atrás, quando minha mãe morreu. Dr. Jim, minha vida estava legal, estava tranquila, até o ano passado, depois que meu pai morreu, nunca mais consegui trabalhar, nunca mais consegui viver bem. É impressionante. Por quê? Porque exatamente essa fidelidade é que levam as pessoas a sofrerem de problemas semelhantes. Assim como muitas pessoas olham para o pai que faliu a empresa e muitas vezes no subconsciente colocam a sua empresa em risco e entram em falência também. Assim como olha uma mãe diabética e daqui a pouco a pessoa está com 30 e poucos anos com a glicose lá em cima. Então, os padrões repetitivos de sofrimento nas famílias acontecem exatamente por esse amor cego, por essa fidelidade. Nós, como seres humanos, só sobrevivemos e evoluímos porque nós nos unimos muito em grupos que se ajudavam. E aí é muito difícil sair do grupo. E quando você vê, por exemplo, que os seus irmãos não conseguiram ganhar dinheiro, por exemplo, muitas vezes você sabota a sua vida financeira só para não se sentir sozinho. Quando você vê que um familiar morreu, você sabota a sua vida, dizendo, lá no subconsciente, tá, gente? Isso aqui não é consciente, está se tornando consciente agora. E a partir do momento que você traz isso à superfície e torna consciente, você tem liberdade de escolha. Então, por isso que é importante você entender, trazer para o seu coração. Então, muitas vezes, a pessoa lá no subconsciente pensa assim: como eu vou ser feliz, ter um relacionamento saudável, se a minha mãe se separou, se a minha mãe sofreu o pão que o diabo amassou com o meu pai e se separou? Aí a pessoa começa a sabotar o próprio relacionamento. Como eu vou viver feliz sabendo que meu pai, que minha mãe morreu, que a minha avó morreu, que o meu marido, que a minha esposa morreu? Como eu vou ser feliz? Exatamente através dessa fidelidade inconsciente. Então, o caminho para que você consiga superar a morte dos familiares é olhar na face deles, no sentido de perceber como eles se sentiriam com o seu sofrimento. Que eles não iam gostar. Eles gostariam que você fosse feliz. Eles gostariam que você permanecesse na vida. Olha, a Aline está trazendo aqui: graças a Deus pelas suas lives, eu parei de abandonar meus namorados. Olha que interessante, parabéns. E parei de ser miserável por amor à minha mãe e meu pai. Deus abençoe sua família, portanto, doutor. Muito obrigado, Aline Arantes. Fico muito feliz pelo seu feedback. Obrigado por estar aqui com a gente. Então, eu vou conduzir vocês agora em um processo aonde você vai fechar os seus olhos. É um processo rapidinho, de uns 5 minutos. E você vai fechar os seus olhos. E acho interessante, inclusive, de você ir para um lugar aonde não vão te incomodar, aonde não vão te interromper, de forma que você se permita emocionar. De forma que você, se quiser chorar, chorar, entendeu? Então vai para um quarto, tranca a porta. É uma liberação emocional. É uma autoliberação. Eu queria até pôr uma outra música aqui, mas meu notebook tá para lá. Não, mas vai sem música mesmo. Então, quem aqui já fez uma autoliberação?
Deixa eu pedir para alguém trazer. Deixa eu pegar ali o meu notebook, um segundinho. Que a autoliberação fica melhor com a música. Agora sim. Quem aí já fez uma autoliberação aqui comigo? Coloca aí nos comentários como foi para você. E essa liberação emocional em relação aos mortos, em relação às pessoas que já se foram, essa despedida, ela é libertadora. Ela é fantástica. Você pode ter uma nova vida a partir de agora. Vocês estão prontas? Quem vai fazer comigo essa autoliberação? O que é a autoliberação? A autoliberação é... Quem vai fazer comigo, coloca eu aí. A autoliberação é um processo onde você vai fechar os seus olhos no decorrer de uns 5 ou 6 minutos, e vai se permitir conduzir pela minha fala. É semelhante a uma meditação guiada. Então, para isso é interessante você ir para um lugar onde não vão te incomodar. E eu quero que vocês, por favor, me dêem um feedback em relação ao volume da música. Tá legal o volume da música? Consegue escutar bem a música e a minha voz? Tá confortável o volume da música? Por favor, me dê um feedback aí. Jerusa querida. Ah, obrigado. A Nessinha está perguntando, e se for alguém que me fez mal e morreu? Mais um motivo para você se reconciliar com essa pessoa. Mais um motivo para você se libertar desse vínculo. Maravilha. Então vamos lá. A partir de agora, não quero mais ver comentários. Quero que você, aonde você estiver, você feche os seus olhos e respire profunda e lentamente pelo nariz. Sinta a sua própria respiração. Sinta o ar que entra e sai dos seus pulmões. Sinta o movimento do seu tórax, do seu abdômen. E você sente relaxar todo o seu corpo. Uma onda de relaxamento vem das pontas dos seus pés, sentindo relaxar as suas pernas, as suas coxas, seu abdômen, quadril, coluna, braços, tórax, ombros, face, pescoço, todo o seu corpo se relaxa. E você se permite, nesse momento, olhar para a sua vida atual, na falta dessa pessoa que se foi. Perceba que muitas vezes você se sente triste e não sabe por quê. Perceba que às vezes você procrastina, sabota suas realizações
Perceba que às vezes você fracassa e que muito provavelmente isso tem um vínculo com a não aceitação das mortes do que se foram e com um desejo sincero de melhorar a sua própria vida. Aí, de olhos fechados, você visualiza aí na sua frente essa pessoa que se foi. Talvez algum dos avós, algum tio, ou talvez até o próprio pai, a mãe, talvez um filho. Essa pessoa que morreu. Você visualiza essa pessoa aí na sua frente. Você olha como ela está vestida, você olha como estão os cabelos, você olha os traços da fisionomia e você olha fixamente dentro dos olhos dessa pessoa. Como ela te olha? O que essa pessoa expressa com o olhar? E agora perceba o que você sente quando ela te olha assim. E você, olhando nos olhos dessa pessoa, você diz em voz alta: foi muito difícil te perder. Eu sofri muito. Diga em voz alta: mas eu não aguento mais sofrer. Perceba nos olhos dessa pessoa, ou talvez seja mais de uma pessoa, se você teve vários entes queridos pelos quais a morte te dói ainda. Perceba que quando você diz que você sofre, ela fica mais triste. Ela se abate e se entristece quando vê o seu sofrimento. Porém, agora, você toma uma decisão, dizendo: eu sofri até hoje, mas eu não aguento mais sofrer. Eu quero ter uma vida mais leve e alegre. E para isso, eu concordo com o seu destino. Um dia eu vou morrer também. Mas até lá, em sua homenagem, eu fico na vida. Eu me comprometo em viver plenamente. Em homenagem a você, eu me comprometo em ser feliz. Em homenagem a você, eu me comprometo em realizar todos os meus sonhos, todos os meus objetivos. Eu reconheço o valor da sua história e contarei sobre a sua grandeza aos nossos descendentes. Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado. Perceba o que acontece quando você diz essas palavras. Veja na face desse ente querido que se foi como ele
se alegra, como ele se fortalece e se recompõe com a sua decisão de viver plenamente. E veja como você se fortalece. E dessa forma, você se despede dessa pessoa e percebe atrás dessa pessoa uma grande luz divina. Talvez uma luz vindo de Jesus. E você se despede dessa pessoa. E essa pessoa caminha para essa luz. E você, trazendo no seu coração a certeza da sua decisão de homenagear aos que se foram através da sua felicidade, da sua alegria, da realização dos seus objetivos, você vem voltando aos poucos pro aqui e pro agora. E ao seu tempo poderá abrir os olhos. E pode ir trazendo aí os seus feedbacks. Como foi para você a experiência? Como foi olhar nos olhos dessa pessoa e principalmente ver a reação dela com a sua decisão? Coloca aí nos comentários. Como foi para você essa experiência? Isso aqui é um pouquinho do nosso trabalho. Nos nossos cursos e treinamentos, nas nossas sessões, nós aprofundamos, ampliando mais ainda a expansão de consciência e aprofundando nessas liberações. Alguém no meio do processo falou: doutor, no meu caso eu perdi um relacionamento, então seria uma despedida com o ex. Então a liberação emocional para um ex-relacionamento é diferente. É diferente. Tem algumas no nosso feed e a gente pode fazer outras lives também e conduzir nessa parte aí da despedida dos ex-relacionamentos. A Nessinha está trazendo: por que não consigo ver o rosto e apenas o corpo, a roupa? Então, às vezes é difícil para você, Nessinha, olhar na face dessa pessoa e ver nela o sofrimento. No ponto de vista do seu subconsciente, você pode ver tudo. Porém, muitas vezes, para te proteger de uma emoção muito dolorosa, o seu subconsciente bloqueia. Mas aí eu te pergunto, como você se sentiria? Como se você pudesse ver a face dele ou dela, como estaria? É bem provável que te venha aí, agora, até fora do processo.
A Silvânia está trazendo, foi muito bom. Vi meu filho com aquele sorrisinho que ele sempre tinha no rosto. E esse sorriso veio depois que você disse que escolhia ficar na vida, né? Porque enquanto você dizia que estava sofrendo, ele não sorria. Não era isso? E é exatamente isso que acontece. Isso aqui é um movimento, gente, que a gente faz do ponto de vista do seu subconsciente. É a imagem que você tem desse familiar dentro de você que reflete nos seus próprios sentimentos. Existe uma conexão entre as mentes humanas, inclusive alheia ao tempo e ao espaço. Então, muitas vezes você adota esses sentimentos de dor e sofrimento negativos do passado e vive uma depressão. Eu, como psiquiatra, é o que eu mais atendo. Pessoas que adotam sentimentos de medo, vivendo ansiedade, crise de pânico, sentimentos de pessoas que, por exemplo, adoeceram, morreram, foram assassinadas. Você imagina... Voltou. Deu uma travadinha aqui, deve ter sido uma oscilação na internet. É incomum acontecer, mas graças a Deus não aconteceu no meio da autoliberação. Então, o que eu estava dizendo é que muitas pessoas adotam sentimentos passados por familiares até no momento da própria morte ou na história de vida. Então, eu atendo pessoas com crises de pânico, que não tem nada de grave acontecendo e a pessoa está com a sensação que está morrendo naquele momento, por exemplo. Então, o Luciano Andrade está trazendo: minha mãe faleceu já tem 4 anos e de lá para cá me vi em uma depressão, uma tristeza sem fim. Mas agora, depois desse exercício, eu consegui me despedir dela e disse que vou honrá-la por tudo. Uau! Que maravilha! Luciana, parabéns! Fico muito feliz por você, isso é uma grande conquista. Nossa, já valeu minha noite aqui, ó, com esse feedback seu. Parabéns. Noemi tá falando, que pena, cheguei atrasada. Vou deixar a live salva, tá bom, Noemi? Vai lá, assiste novamente e faça o exercício. Inclusive, ó, mesmo quem fez o exercício aqui, por exemplo, Raquel Marques está trazendo, não consegui despedir, só abraçar. Eu vou deixar a live salva, você volta na live, assiste o conteúdo que você não assistiu, se você não assistiu, ou vai direto na parte da autoliberação e repete a autoliberação. A autoliberação, conceitualmente, é um processo que você pode e deve repetir. E cada vez que você repete, ele é mais profundo, porque a sua percepção aumenta e a sua entrega emocional faz a liberação ser mais poderosa. Beleza? Ó, então, beijo no coração de vocês. Vou deixar salvo lá. Vou deixar salvo lá no feed. Um convite para vocês. Vai lá no feed, na live, e coloca lá nos comentários o que você achou, como que foi para você, que eu vou responder vocês lá. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Excelente noite.